eu tô aqui pra contar um pouco da minha experiência da Turquia, morando lá 6 meses. E eu queria estar dividindo com vocês. Antes de começarmos o vídeo, sabe, aquele velho processo, né? Curtir, comentar, compartilhar, se inscrever se não for inscrito e continuar acompanhando aqui, que a gente sempre vai estar trazendo umas novidades. Então não esquece de fazer isso, gente, porque é muito, 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 muito importante. Então, antes que eu fale dessa caracterização, roda a vinheta. Fala, gente, tudo bem? Meu nome é Natasha, pra quem não conhece. Tô aqui essa semana pra contar um pouquinho da minha experiência na Turquia. Eu morei lá por 6 meses, então, tipo assim, esse lenço aqui lindo é característico, porque pra quem não sabe, a religião predominante na Turquia, ou pelo menos nos lugares que eu frequentei, é o islamismo. Então, eles respeitam muito e tal, então as mulheres, né, andam muito tampadas, usam burca e tudo mais. E como eu fui visitar algumas sinagogas lá e tudo, não podia entrar assim, com essa blusinha aqui já não ia poder. Eles dão um lenço mesmo lá, que a gente tem que utilizar e tudo mais. E aí, por isso que eu resolvi fazer essa gracinha, né? Então, eu morei numa região, numa cidade chamada Side, onde é uma cidade totalmente praiana, né? Onde tinha muitos turistas. E lá não era uma cidade grande, mas próximo também tinham muitas cidades. Então lá continha muitos hotéis, por ser uma região bem turística, né? E ter vários pontos turísticos e tudo mais. Tem muitos hotéis. Então há vários grupos de entretenimento que atendem esses hotéis. Então foi onde eu fui, né? Fui chamada por um grupo, trabalhei nele. E a gente viveu lá 6 meses. Era tudo, a gente trabalhava para uma empresa. E nessa empresa ela tinha vários entretenimentos. Tinha uma galera da Rússia, tinha uma galera de Gana, tinha a galera acho que de Genebra, sei lá. Cara, foi muito legal o intercâmbio que a gente pôde fazer, porque de certa forma não deixa de ser um intercâmbio, né? Porque a gente teve contato com várias pessoas de outros países e experimentou muitas coisas. Eu fui com esse grupo pra fazer show brasileiro, depois eu vou colocar algumas fotinhas. E foi uma experiência assim que marcou muito a minha vida, por viver aquilo tudo ali e por realmente descobrir um mundo fora do Brasil que, nossa, nunca imaginei, nem pensei em Turquia, apesar de ser um país encantador, nunca estava na minha lista para viajar. Então foi realmente uma experiência bem bacana, muito legal. No início, quando eu falava para as pessoas que vou pra Turquia, aquela novela lá da Globo e tal, que a mulher era traficada, tinha sido lançada já tinha um tempo, mas as pessoas não esqueciam. Então, sempre que eu falava, vou pra Turquia, nossa, vai ser prostituta, vai se prostituir. Cara, as pessoas, sabe, pressionaram real mesmo quando a gente falava que ia pra Turquia, não acreditaram. Óbvio que um pouco de precaução e tudo mais, mas, cara, não pode realmente ligar tudo a isso, né? Até porque prostituição tem até aqui no nosso país, né? Mas assim, foi uma coisa bem difícil tomar essa decisão e aceitar, porque a gente ficou mesmo com um pouco de medo, com muito receio. Mas quando chegou lá, a gente ficou mais de boa e viu que não tinha nada disso e foi só sucesso. O verão lá, ou no caso, eu acho que não sei, o período lá que geralmente tá quente, a temperatura tá legal e tudo mais, começa a partir de abril e vai até outubro. Então, no caso, foi o período que eu realmente fiquei lá. Então, tinha, óbvio que tem os momentos mais quentes, onde os hotéis ficam mais cheios. Então, era um período que a gente trabalhava mais e tudo mais. Cara, a Turquia em si, as cidades que eu tive a oportunidade de conhecer, eu não tenho nem palavras, porque era lindo de morrer. Era, tipo, muito, 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 muito bonito mesmo, o tempo todo. O melhor pôr do sol. Cara, eu cheguei a pegar a lua eclipse. Mano, eu lembro como se fosse ontem. Foi uma das melhores experiências que eu tive na vida. Foi uma coisa muito linda mesmo. Eu fiquei muito encantada, porque não sei porquê, mas lá parecia que tava muito perto, muito perto.
Então, assim, ficava gigantesco mesmo. O pôr do sol ficava muito gigante. A lua ficava muito gigante. Então, assim, eu, como amo isso, como amo lua, como amo... Cara, eu ficava sem palavras, assim. Eu tive muitas, muitas boas experiências lá. Cara, de modo geral, coisas que eu notei na Turquia e que com certeza me deixaram, assim, muito perplexa, muito chocada. Cara, o valor da alimentação lá, tipo, era muito baixo, muito baixo. Coisas que aqui no Brasil a gente paga um valor caro e a moeda turca em si é diferente pro real, a diferença deles não é tão absurda assim. Na época que eu estava lá, que foi em 2015, era a diferença de centavos do real pra lira turca. Cara, então assim, né? Por que lá conseguia ter alimentos muito mais baratos do que aqui? Vale ficar uma pergunta, né? Porque, cara, a gente ficava, tipo, muito chocado mesmo. Que a gente não recebia um valor muito alto. A gente recebia em dólar, o país pode circular dólar, euro e a lira turca, no caso. E aí não precisava ficar indo na casa de câmbio pra fazer a troca. Nos lugares já aceitava isso, né? Eles mesmos já faziam a troca e tudo mais. Mas, assim, coisas que aqui a gente come com muita frequência não, porque tá caro. Tá caro, a gente não come com muita frequência, não. Mas, assim, por exemplo, uma coisa que... É óbvio que eu tô falando coisas básicas, assim, que aqui no Brasil eu não como com frequência, porque pra mim é muito caro. Ainda não posso me dar o luxo de ficar comendo todo dia ou toda, tipo, uma vez na semana. Não posso. É um que bom corneto. Gente, lá a moeda que eu tinha no bolso, 1 lira turca, 2 liras, pagava um que bom corneto. Aqui... R$8, R$9, R$10. Eu não tenho coragem porque eu acho muito caro. Deus me livre, entendeu? Então, assim, Ruffles era muito baratinho também, coisa que eu amo. Eu tô falando das coisas que eu amo, tá, gente? Porque tinha muito mais coisa lá barato também. Só que, assim, eu tô falando em geral das coisas que eu amo comer. Cara, Coca-Cola em lata. Coca-Cola em lata era 1 lira. 1 lira, tem noção? Tem 1 lira, pronto. Tomou da Coca-Cola. Tipo... Cara, eu ficava assim, meu Deus. A gente ia no mercado com 100 liras. A empresa fornecia alimentação também. Só que era uma alimentação geral, né? Pra casa toda. No caso, tinha eu e acho que mais 6, 7 pessoas. Acho que era isso, não lembro ao certo. Então, a alimentação era de modo geral. Então, tipo, eu ia no mercado pra comprar as coisas que eu queria comer. As coisas que eu gostava de comer. Que, no caso, a empresa não dava. Aí eu ia, comprava com 100 liras. Eu comprava tanta coisa. A maioria era besteira mesmo, confesso. Porque não tinha muito o que gastar, né? Então é isso. E, cara, eu fiquei muito surpresa de verdade. Porque é um país onde é barato. Hoje em dia, eu não sei. Mas eu creio também que não esteja um valor tão absurdo assim. Outra coisa também que lá eu achei muita graça e que era muito bom. Eu não sei se em todas as cidades funcionavam assim. Mas lá na nossa cidade tinha um lugar que a gente ia pra comprar, que era tipo uma estrada assim, tipo uma 25 de março, que era uma rua grandona, cheia de loja e tudo mais. E também tinha uma feirinha perto da nossa casa. Cara, onde tudo era barganhado. Porque assim, lá na Turquia, lá na cidade que a gente estava, tinha muita coisa pirata. Mas tipo assim, muita coisa pirata mesmo. E cara, tudo era barganhado. Tudo era barganhado. Ah, um tênis tá 80 liras. Mano, se tu barganhar, se tu chorar, consegue desconto. E muito desconto, gente. Era absurdo. Eu tinha uma amiga, cara, que ela arrasava na barganha. Arrasava muito, muito, muito. Ela conseguia altos descontos. Toda vez que a gente ia sair pra comprar, eu falava, mano, tem que ir comigo, tem que ir comigo. Porque ela era demais. Cara, demais uma coisa mesmo. Também que eu senti muita falta lá, tipo assim, de alimentação variada do próprio país, eu não consumi muita coisa. Eu consumia mais as coisas que eu já conhecia mesmo, porque eu sou meio enjoada mesmo. E aí eu comi, tipo, uma coisa que lá come com muita frequência, come em qualquer lugar, é o kebab. Não gostei. É tipo um pão com um recheio. Ah, eu não sei, eu sei que eu não gostei. Lá também tem muita comida apimentada, então passo mal, não dá. Então eu comia normalmente coisas que eu gosto. Como a gente fazia show nos hotéis e eram à noite, a gente normalmente jantava no hotel. E o hotel, né, cara, chega aquela mesa extensa, aquela variedade enorme, 1 milhão de coisas. E nos primeiros meses, eu muito olho grande. Em primeiros meses não, né? No primeiro, acho que na primeira semana, segunda semana. Olho grande que só, né, cara? Nossa,
Queria comer a balde. A balde. E aí eu vi aquelas sobremesas, porque eles montam aquelas mesas cheias de sobremesa, sabe? Tudo apetitoso. Tu olha, te dá assim, água na boca, sensacional. E aí os primeiros dias, fui eu, lindamente, enchendo o prato, porque eu adoro doce, né? Igual uma formiga. Cara, quando eu comecei a provar, misericórdia, gente. Eu odeio jogar comida fora, cara, mas não tinha como. Cara, como é que faz... Mano, não tem como eu explicar a sensação que era, porque... Cara, os doces do Brasil é uma coisa mais apetitosa que o outro, mano. E lá tinha uns doces muito esquisitos, muito esquisito. E pior do que isso, a gente olhava lá assim, aquela forma, aquela forma de pudim maravilhoso. Mano, quando tu comia, só Jesus, só. Não dava. E aí, tipo, eu falei, gente, não é possível, tá errado, isso aqui tá errado. E aí, depois de um tempo, né, eu fui descobrir, que eu fui procurar no mercado. Não tinha leite condensado. Lá na cidade que a gente estava, pelo menos, não tinha leite condensado. Eu não sei se os outros lugares não tinha, mas na cidade que eu tava, não tinha leite condensado. Gente, eu fiquei desesperada, porque, cara... Como faz sobremesa, como faz pudim sem leite condensado, como eles conseguem fazer um monte de sobremesa sem leite condensado, cara. Foi assim, sabe? Foi bem chocante. E aí eu lembro que teve uma vez, isso já tava há muito tempo lá, e eu tava com muita vontade de comer leite condensado, muita vontade. E aí eu fui no mercado, cara, eu achei uma embalagem parecendo, aí tinha lá a corzinha e tal... Sabe, parecia muito com leite condensado. E como tava o nome turco, né, eu pensei, deve ser leite condensado, né? Nossa, comprei, cheguei em casa gritando, gente, consegui leite condensado. Sabe, cara, toda emocionada que finalmente ia comer um leite condensado. Mano, quando eu botei na boca, era qualquer coisa, menos leite condensado. E vocês não têm, assim, eu não sei vocês, mas eu amo comer. E quando eu não consigo comer uma coisa que eu quero muito e que eu, sabe, tava na expectativa, é sério, meu olho enche de água, só de falar meu olho já fica cheio de água, porque eu quase chorei naquele dia, gente, foi horrível. Eu fiquei muito arrasada, cara, fiquei muito arrasada, iludida, sabe, porque foi uma experiência bem ruim, cara. Como assim, leite condensado? Então, assim, obviamente se eu for viajar de novo pra lá, com certeza eu vou levar muito leite condensado. Lá também não tem feijão. Só tem feijão em lata. Eu já não sou muito chegada em feijão, mas feijão em lata também não desce de jeito nenhum. E lá pra galera que gostava mais, né, sentia falta do feijão e tudo mais, era a única opção que eles acharam, era, né, o feijão em lata. Cara, sem feijão, sofre. Cara, então, o meu nome é Natasha, né? Pra quem não sabe, Natasha é um nome russo. E lá na Turquia realmente tem, né, bastante pessoas que vão lá pra se prostituir e tal. Eu acho que provavelmente igual aqui no Brasil tem, enfim, mas eu acho que lá eles viam de uma maneira diferente, talvez, não sei. Então, assim, sempre que eu falava que meu nome era Natasha, as pessoas ficavam me olhando esquisito, sabe? E eu nunca tinha entendido o porquê. Mas Natasha é um nome russo. E geralmente as russas que iam pra lá iam pra se prostituir. Ou pelo menos ali no ambiente que a gente trabalhava, as pessoas achavam isso. Então, tipo, não sei. Mas eles me olhavam esquisito. E até que acabou que os meus amigos até brincavam comigo, que era Ana Paula o meu nome e tal, por causa da música do Capital. Enfim, a gente brincava que eu era Ana Paula. Mas assim, uma curiosidade bem, tipo, nossa, um nome ser referente a alguma coisa. Né? Então é bem esquisito. Cara, lá também é uma cultura bem machista, onde realmente as mulheres são omissas mesmo, tipo, eu cheguei a namorar lá, então eu tive alguns atritos por ciúme demais, tipo, a pessoa não podia falar oi comigo, um cara não podia falar oi comigo que já queria arrumar um escarcéu, e tipo, oi? No Brasil o que a gente mais faz é falar com todo mundo, qualquer pessoa que passa na rua, a gente já tá dando oi, já tá dando bom dia, sorriso no rosto, chamando de bonita. Eu tive um pouco de problema com isso, porque
é realmente esquisito. Tipo, eu chegava nos locais com meu nome. Gente, esse negócio de ficar também é brasileiro que faz, porque lá pra fora eles não entendem muito isso, não. Tu ficou, gostou da pessoa, conheceu, tá namorando. Porque não entendem esse lance de se conhecer. Brasileiro que fica nessa palhaçadinha aí, entendeu? Palhaçadinha aí, vão ficando, sabe? Lá não. Então eu não conseguia nem. Mas o meu namorado era bacana na época. Mas a gente chegava nos locais, tipo, ele não me apresentava. Tipo, os amigos dele, assim, não falavam comigo, tipo... Assim, se eu falasse, aí falava oi, mas ele não chegava apresentando, porque normalmente aqui no Brasil, pelo menos pra mim, é apresentar, né? É uma coisa de educação, uma questão de educação. Esse negócio de cumprimento, beijinho no rosto, não, sabe? Eles são bem reservados mesmo, bem discretos e tudo mais. Mas, assim, em geral, né, tipo, os caras tinham meio cara de mal mesmo, assim, difícil tu achar um que tinha cara de, né, sorridente. As pessoas não eram muito solícitas, igual no brasileiro. Brasileiro, né, qualquer pessoa a gente já tá abraçando, tá beijando, tá sorrindo pra todo mundo. E lá não, as pessoas realmente são bem reservadas, bem fechadas. A gente ia passear assim, shortinho, cropped, porque lá era um calor dos infernos, era um calor horrível. Cara, e realmente as mulheres ficavam olhando assim com cara de espanto pra gente, sabe? Chocada, tipo... Nossa, elas estão de short, mano, condenando, elas vão pro inferno mesmo. Não sei, mas a gente tá aí, né? E, cara, foi uma coisa muito de louco mesmo vivenciar isso, porque óbvio que aqui no Brasil a gente vê quanto o machismo é muito forte, mata e faz tudo. Só que, cara, lá era um negócio, assim, chocante mesmo, assim, era... de realmente mulher ficar abaixo mesmo do cara, de não falar, de não cumprimentar. Eu achei isso bem pesado mesmo. Graças a Deus aqui no Brasil a gente não passa por essas coisas, tá? Porque é muito complicado. E assim, pra completar a minha jornada, eu dei muita sorte, né? Porque eu conheci muitos lugares lá. Eu viajei bastante. Viajei bastante não, mas eu cheguei a viajar pra Capadócia. E, cara, foi uma das experiências mais incríveis que eu já tive, porque, cara, a Capadócia é muito, 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 muito diferente do que qualquer coisa que eu já tivesse visto na minha vida, sabe? A natureza é diferente, a areia, enfim, é realmente um lugar muito diferente mesmo. E é muito bonito de se ver, sabe? Toda aquela arquitetura antiga, no barro. Cara, é um negócio assim que tu fala, nossa, mano, uau, dá vontade de morar lá, assim. Eu não andei de balão, infelizmente, porque era muito caro andar de balão. Mas eu vi os balões lá, né? Comprei algumas lembrancinhas. E foi uma coisa, assim, muito incrível. É muito diferente lá pro lado da Capadócia, então. Realmente as mulheres só andando de burca, de roupa bem discreta mesmo. Aí mesmo que eu não cheguei a ver. Porque na cidade que eu morava, em CD, como era cidade turística, então a gente via muito alemão. A galera turca mesmo, geralmente só trabalhava lá, entendeu? Então era muita gente de fora na nossa cidade. Agora, quando eu viajei pra Capadócia, que a gente foi de carro, então a gente foi parando em algumas cidades e tudo mais, cara, foi uma experiência totalmente assim, uau mesmo. Foi muito diferente mesmo, mas foi uma coisa que me mudou bastante, me marcou bastante, porque o trabalho foi muito incrível. E a experiência de estar nesse lugar completamente diferente foi encantador, né? E assim, eu acho que os hotéis aqui do Brasil deveriam aderir a essa ideia de ter entretenimento pro público, porque lá em todos os hotéis, assim, praticamente, né? Hotéis 3 estrelas, 4 estrelas, 5 estrelas, todos eles tinham entretenimento. Então sempre tinha muito grupo de fora. Tinha realmente grupos de fora, de outros países, que iam pra lá e ficava fazendo entretenimento. Então, assim, cada dia a gente estava em um hotel diferente. Aí fazia o show e tudo mais. Tinha vezes que a gente fazia 2 shows por dia. Aí tinha o pre-show. E era uma troca bem legal, porque a gente via pessoas de todos os lugares, porque tinha pessoas de todos os lugares. E foi muito encantador. Então acho que o Brasil realmente deveria aderir talvez a essa ideia também, que eu acho que ia ser incrível. Essa foi um pouquinho da minha experiência, assim. Eu tentei resumir, né, porque eu falo pra caramba. Passei muita vergonha lá também, porque eu não falava inglês, gente. Não falava inglês. Eu aprendi lá, então, imagina, eu namorei
E vivi lá falando meu inglês bromation. No começo foi muito difícil, mas depois a gente, né, tem que se virar e a gente aprende muito. Aprendi algumas palavras em turco também, como merhaba, que é oi, na Sansan, que é como você está, in, teşekkürler, teşekkürler, alguma coisa assim. Foram pouquinhos, porque, cara, a língua é muito diferente da nossa. Então, tipo, eu tentava aprender outros, mas, cara, era um negócio assim, surreal. Parece que você tá falando grego, qualquer outra língua. Não dá. Mas, né, deu pra ter ali um contato básico e eu até arrisquei, mas eu comecei mesmo a desenvolver foi a língua inglesa, porque normalmente as pessoas lá se comunicavam com inglês. Então, eu acabei me virando um pouquinho, mas não falo inglês até hoje, mas me viro, né, muito melhor do que quando eu fui. Eu passei uma vergonha uma vez. Cara, tipo, a gente tava na mesa no barzinho, porque lá tinha muito barzinho perto da nossa casa. E a gente chegava do show meia-noite, aí a gente sempre queria ir pro barzinho e tal. E aí nesse dia a gente foi pro barzinho, né, comer, conversar e tal. E tava os amigos tudo reunidos. E até o meu namorado na época tava lá. E aí a gente tava, conversa vai, conversa vem. Aí não sei o que eu fui falar, cara. Não sei o que deu na minha cabeça, se a pessoa... Se os meus amigos estavam me zoando, alguma coisa assim. Eu sei que eu soltei logo uma frase. I love woman. Mano, I love woman. Tipo assim, cara, como assim eu gosto de mulher com meu namorado do lado? Foi assim, cara, todo mundo me encarnou pra sempre. Entendeu? Pra sempre, porque essas coisas só acontecem comigo, gente. Eu passo muita vergonha. Não dá, cara. Eu não sei o que acontece. Eu sei que, assim, todo mundo me zoa até hoje. Horrível essa cena. Foi horrível. É porque, falando assim, não é tão engraçado. Mas, cara, foi muito constrangedor. Porque meu ex ficou vermelho, assim, ó. Vermelho. E eu lá, tipo, não, mesmo. Não, I love mesmo. Mas aí todo mundo já tinha encarnado em mim. Ninguém mais quer saber se eu tô falando certo ou não. Mas foi bem difícil, cara, muito engraçado, uma situação completamente engraçada. E pra finalizar, gente, foi isso. Eu espero que vocês tenham gostado, tenham imaginado um pouquinho. Eu vou colocar algumas coisas aqui. E aí vocês já sabem o processo, né? Não esqueça de curtir, compartilhar, se não for inscrito, se inscrever, compartilhar com os amigos e continuar ligadinho que semana que vem tem mais.